Olá, meu nome é Yara e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema Vigiar o Pensamento. Esse tema, ele integra o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, versículos de 5 a 7. Antes da gente começar a conversar, eu vou convidar a todos vocês para que possam se sentar confortavelmente ou estarem confortavelmente onde vocês estiverem. Pelo menos por alguns minutos, deixarem as preocupações de fora e receberem nesse momento essa luz branca de paz que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sobre nós, cada um de nós neste momento. Eu convido vocês, então, aqueles que quiserem, a fecharem os olhos, a sentirem esta luz e a irem se ligando, cada um de vocês, aos seus próprios anjos da guarda, sentindo a luz e o amor desses anjos que Deus coloca em nossos caminhos para nos guiar e proteger. Mais calmos, vamos nos ligando a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa querida mãezinha espiritual, pedindo também com gratidão que ela cubra nós, nossos lares, com a luz do seu manto branco. E com Maria em nossos corações e pensamentos, vamos nos ligando a seu amado Filho Jesus, nosso Divino Mestre, a quem agradecemos, querido irmão, por tudo que fizestes e continuas fazendo por nós. Que possamos ter sempre em nossa mente e em nossos corações os seus exemplos e a força necessária para seguir esses exemplos. E com Jesus ao nosso lado, vamos nos ligando a nosso Pai Maior, a Deus, a quem agradecemos pelo dom da vida, por tudo que fomos, somos e seremos, temos, tivemos e teremos. Pedimos, Deus, que nos ajude a crescer em fé e em aceitação, que possais derramar sobre cada um de nós e sobre a nossa conversa de hoje toda a vossa luz, bênção e proteção. E com gratidão vos oferecemos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque só seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Amém. Pedindo que Deus e Jesus nos ilumine nessa nossa conversa de hoje. Então eu convido a vocês a pensarem ou perceberem que toda vez que a gente tem um pensamento, né, esse pensamento ele gera um sentimento, uma emoção. E em função dessa emoção, a gente pratica uma ação. E cada vez que a gente repete o pensamento, repete essa emoção, repete essa ação, a gente vai criando um comportamento. E toda vez que a gente repete esse comportamento, a gente gera um hábito. Portanto, tudo começa com um pensamento. As nossas alegrias, elas dependem dos nossos pensamentos sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, nossos amigos, nossa família. Da mesma forma, as nossas tristezas, elas se originam da forma como pensamos sobre a nossa vida, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho. Então, a gente percebe que esses pensamentos determinam quem nós somos e determinam o mundo ao nosso redor, né? Aquilo que a gente cria. E esses pensamentos, eles podem ter origem em nós mesmos, né? Na nossa mente, ou a gente pode absorver o pensamento de uma outra pessoa e incorporar esse pensamento como se fosse nosso pensamento. Por exemplo, nós acordamos um dia nos sentindo super bem, né? Falando, nossa, como eu estou ótimo hoje, como eu me sinto feliz. E aí saímos para trabalhar, encontramos um colega nosso
E aí esse colega fala, bom dia, nossa, eu tô te achando com uma cara tão abatida. Pronto. Todo aquele bem-estar que a gente acordou sentindo, a gente começa a sentir diferente, a gente começa a perder energia, a gente começa de fato se sentir abatido. E se a gente se olhar no espelho, a gente vai perceber que a gente ficou abatido. Por quê? Porque a gente se permitiu incorporar um pensamento que não nos pertencia. Então, tudo que a gente pensa ou tudo que a gente incorpora vai determinar, vai causar um impacto na gente e vai criar uma energia nossa e uma energia que a gente coloca no nosso meio ambiente, né? Então, nós somos responsáveis por esses pensamentos que a gente cria. Eles viram verdadeiras criações mentais. E com isso a gente se transforma naquilo que a gente pensa. E por que que isso ocorre, né? Por que que os nossos pensamentos têm essa força? A própria física explica, não é nenhuma coisa sobrenatural, né? Tudo que a gente pensa, como eu falei lá no começo, criam emoções, né? E essas emoções, elas geram energias, ondas energéticas que a gente vai espalhando de dentro para fora, para o nosso meio ambiente. E essas ondas energéticas, essa energia, elas tendem a atrair ondas energéticas de mesma vibração, de mesma magnitude. Assim, se a gente pensa, tem pensamentos de insegurança e coloca isso para fora, a gente vai atrair mais insegurança. Se a gente tem pensamentos de medo, a gente vai atrair mais medo. Se a gente tem pensamentos de raiva, ódio, vingança, a gente atrai para isso ódio, raiva, atrai para a gente, né? E vingança. Por isso que os nossos pensamentos criam a nossa realidade, criam quem nós somos e criam a nossa realidade exterior. Portanto, eu convido vocês a pararem nesse instante e pensarem, né? Como e com o que eu quero alimentar o meu pensamento. E justamente porque esses pensamentos criam emoções que geram ações, a gente, por meio dos pensamentos, pode criar o que a gente chama raízes da dor. Então, por exemplo, quem de nós nunca, pelo menos uma vez na vida, já não disse alguma dessas frases? Ah, nada dá certo para mim. Ou, esse mundo não presta mesmo. Ou ainda, na minha época não era assim. Quando a gente fala nada dá certo para mim, na minha época não era assim, e repete isso várias vezes, o que que a gente está gerando? A gente está gerando escassez, porque a gente está jogando para a gente e para o universo, nada dá certo para mim. Então a gente gera escassez, gera limitação, a gente começa a colocar foco só naquilo que falta. E aí a gente não consegue procurar uma saída ou uma solução para aquele problema, porque a gente transforma aquele problema que a gente pode dizer que é uma situação momentânea, como se fosse um problema para sempre, um problema que se propaga para todas as áreas das nossas vidas, né? Então, com isso a gente vai gerando essa escassez, vai gerando essa limitação, porque a gente está jogando para o universo, nada dá certo para mim, repete, 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 que a gente atrai do universo as coisas que não dão certo para a gente. Isso também vale para quando a gente fala, ah, esse mundo não presta mesmo. Quando a gente fala esse mundo não presta mesmo, a gente não está dizendo o mundo como uma coisa etérea, né? A gente está dizendo o mundo com as pessoas que vivem nele. Então a gente está dizendo que as pessoas neste mundo não prestam mesmo. O que a gente cria com isso? A gente cria solidão, porque a gente se isola das pessoas, né? A gente cria desamor, a gente cria desconfiança. E o que o universo vai devolver para a gente? Desconfiança, desamor, isolamento. E por que isso ocorre? Por causa do que a gente chama lei da prevalência, né? O que prevalece é aquilo que a gente coloca foco. Então, se a gente coloca foco
em pensamentos destrutivos ou não construtivos, é o que vai prevalecer para a gente, a destruição ou a não construção. Então, além da gente criar, gerar, né, essa desunião, esse desamor, esse isolamento, o que a gente está causando na gente? A gente está causando doenças, né? Porque na hora que a gente pensa em desamor, em isolamento, em desunião, aquilo vai afetando as nossas células, os nossos órgãos, e uma forma da gente colocar para fora ou do corpo tentar se equilibrar é por meio dos sintomas, né? É por meio das doenças, é por meio de dizer de alguma forma, ó, não tá legal, não está legal. E aqui eu não tô falando que a gente não pode ter um pensamento mais negativo, ou sentir dor, ou ficar bravo com alguma coisa, né? Porque nós somos seres ainda em evolução. Então é bastante normal que a gente tenha esses pensamentos mais negativos, que não sejam tão construtivos, e está tudo ok. O problema é quando a gente coloca muito foco nesse pensamento mais negativo, né? E fica o tempo todo pensando nele, pensando nele. Isso vai gerando aquelas emoções mais negativas que vão gerando ações e reações que também são negativas. E aí a gente não consegue, por exemplo, aconteceu um problema e quando a gente fica repetindo nada dá certo para mim, a gente não consegue colocar foco na solução do problema, a gente só coloca foco no problema e aí a gente não consegue resolver, a gente não consegue mudar aquele padrão do que está acontecendo para a gente, né? Então, quando a gente pensou, teve um pensamento negativo e está ok, né? Quando a gente começa a tomar consciência de que aquele pensamento não tá legal, que não é um pensamento construtivo, a gente não precisa ficar se culpando, ai, não deveria pensar nisso, não posso pensar nisso. Não, é simplesmente tomar consciência desse pensamento e deixar ele ir. Do mesmo jeito que ele veio, a gente deixa ele ir embora. E aí a gente vai tentando trocar este pensamento destrutivo por um pensamento mais construtivo, por um pensamento que nos coloque em ação, em movimento para construir, para achar uma solução, para definir um novo caminho. E com isso, né, a gente troca aquele padrão energético que a gente está colocando para fora e aí o universo começa a responder para a gente de uma maneira diferente, né, de uma maneira mais amorosa, mais harmoniosa, de mais alegria. A gente começa a atrair não só energias mais positivas, mas também pessoas mais positivas para a nossa vida. Então a gente começa a mudar esse padrão. Então, vocês lembram quando eu falei que a gente tem aqueles pensamentos que criam as raízes da dor? A gente pode tentar transformar esses pensamentos em pensamentos que criam raízes de satisfação, raízes de amor. Então, por exemplo, quando a gente diz nada dá certo para mim e toma consciência e deixa esse pensamento ir, a gente pode tentar substituir aquele fenômeno, aquela coisa que deu errado, ele é um fenômeno isolado, porque tudo vai dar e sempre deu certo para mim. Aquilo que aconteceu, ele é isolado, ele não vai ocupar todas as áreas da minha vida. Quando a gente fala esse mundo não presta mesmo, que tal substituir? Este mundo nos dá também oportunidades de seguir adiante. Quando a gente pensa assim, na minha época não era assim, a gente pode deixar esse pensamento ir e substituir. Cada época tem também a sua graça, né? Então, aquele pensamento de desunião, de isolamento, ele vai sendo substituído por pensamentos que trazem união, comunhão, prosperidade e são capazes de nos colocar em movimento em direção a construir um novo caminho, a encontrar uma nova solução para aquele problema. E com isso a gente vai aprendendo a construir a vida que cada um de nós deseja ter. Aqui é importante lembrar que não basta só substituir o pensamento negativo por um pensamento positivo ou construtivo. Além de substituir o pensamento negativo pelo
positivo, a gente precisa transformar aquela substituição em ação, porque se a gente ficar sentado na cadeira só pensando positivo, as coisas não vão acontecer, né? A gente pensa positivo para mudar aquele padrão energético, para atrair coisas boas, mas a gente precisa construir esse caminho. E esse caminho é construído baseado na determinação, no planejamento, no foco, na persistência, na fé em Deus e na fé em nossa própria capacidade de fazer, de recomeçar. Então, se a gente quer de fato ter uma mudança positiva na nossa vida, seja na área de relacionamentos, na área profissional, saúde, a gente precisa começar a construir isso por meio da mudança dos nossos pensamentos. E a importância do que a gente pensa já era apontada por Jesus. E aqui eu vou dar o exemplo do que fala no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, e eu vou ler para vocês, né? E diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui eu vou convidar vocês a pensarem na palavra adultério, não na sua acepção real, mas numa acepção mais ampla, né? Quando Jesus fala que a gente pensa alguma coisa que não é legal, e mesmo que a gente não faça, só o fato de pensar, ele já gerou uma emoção, já gerou uma energia que não é legal. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está pensando. E como eu falei, nós somos seres ainda imperfeitos, então tudo ok se a gente tem esses pensamentos que não são tão positivos, que não são tão legais. O importante é, à medida que a gente se conscientiza que está tendo um pensamento que não é legal, que a gente se conscientiza da emoção que aquele pensamento está causando, né, e da consequência que isso gera, aí a gente pode sim, a partir daí, a gente não só pode, como também deve tentar mudar esse pensamento, tentar construir um novo pensamento. E lembrar que a vida é feita de escolhas. Então a gente é quem escolhe, somos nós mesmos que escolhemos a vida que a gente vai construir para a gente, a história que a gente vai contar lá na frente. E se a gente não conseguir fazer boas escolhas, a gente vai ficar na dependência das escolhas dos outros, né? Então, ter esse conhecimento e essa conscientização dos nossos pensamentos e tentar mudar isso é uma batalha que a gente trava com a gente mesmo, né? E a gente tem que parar para pensar um pouquinho se a gente quer ser o protagonista da nossa vida ou o coadjuvante. E a gente só consegue ser protagonista da nossa vida e construir a vida que a gente quer quando a gente começa a entender quem nós somos, o que pensamos e como mudar aquilo que não está legal. E aí vocês podem perguntar, tá? Como é que eu vou ter consciência desses meus pensamentos, das emoções que eles estão gerando? A melhor forma para fazer isso é o autoconhecimento. Essa palavra autoconhecimento, ela tem sido muito utilizada, principalmente nessa fase da pandemia, né? Autoconhecer-se. E muita gente até foge, né, desse autoconhecimento. Mas é apenas o autoconhecimento que a gente obtém por meio da autoobservação, de nos observar a nós mesmos, é que vai possibilitar que a gente vá aumentando a consciência do que pensamos, das nossas emoções, daquilo que geramos, do nosso comportamento e dos nossos hábitos. É a melhor forma que a gente tem para conseguir fazer isso. Como fazer isso? Como fazer essa autoobservação, melhorar o autoconhecimento? A primeira sugestão que eu dou para vocês é, primeiro, aceitar a nossa vulnerabilidade. Somos seres em evolução, somos seres vulneráveis, somos seres que ainda vamos errar, está tudo bem. Não adianta a gente ficar se culpando, se martirizando.
percebeu que fez alguma coisa que não foi legal, que teve um pensamento que não foi legal, como a gente já conversou, deixa aí e vamos mudar, tentar mudar esse padrão vibratório, né? Prestar atenção nas nossas ações. Então, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, qual é a primeira coisa que a gente faz? Será que a gente pega logo o celular, vai olhar uma notícia que não é legal, já acorda reclamando que vai ter muito trabalho, que vai encontrar com um colega chato, com um chefe que não nos entende, e já vai colocando foco nesses pensamentos mais negativos, independentemente do que seja a nossa realidade, né? Mas a gente vai colocando foco nesse pensamento logo cedo, o que a gente vai criando? A gente vai criando uma realidade que é essa mesmo, que nada dá certo para mim, que o dia vai ser chato, ou se a gente logo pega o celular e vai olhar uma notícia que não é legal, logo que acorda, não dá tempo, né, da gente acordar, da gente colocar o pensamento em ações positivas, a ter pensamentos positivos, né? Então, que tal mudar esses pensamentos negativos quando logo que a gente acorda? Se a gente está tendo, né, um dia ruim, a gente já acorda com esses pensamentos negativos, que tal mudar isso para um sentimento de gratidão? Gratidão pelo quê, vocês vão perguntar? Gratidão por mais um dia de vida, gratidão pela oportunidade que Deus está nos dando para fazer um novo começo. E esse novo começo já começa com esta gratidão, com esses pensamentos mais positivos. A gente costuma se dizer que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Que tal prestar atenção com as pessoas que a gente está trazendo para perto de nós, né? Porque essas pessoas, elas são capazes de nos influenciar se a gente se deixar influenciar por essas pessoas ou pelos pensamentos dessas pessoas que muitas vezes não são construtivos. Então, procurar se cercar ou estar perto de pessoas, na medida do possível, que sejam pessoas positivas, que sejam pessoas construtivas. Procurar ver filmes ou ler livros que tragam mensagens positivas, que nos ensinem a pensar de um modo mais positivo, a agir de uma forma mais positiva. Qual a melhor forma de fazer tudo isso? Primeiro, por meio da oração. Por quê? Porque quando a gente para orar, é um momento que a gente vai aquietando os nossos pensamentos, ao mesmo tempo que a gente conversa com Deus, independente do que seja a nossa religião, qual seja a nossa religião. A gente vai conversando e colocando as nossas angústias para fora. Isso nos ajuda a nos sentir mais leves e a começar a ordenar melhor esses pensamentos e esses sentimentos. E qual a melhor forma de ouvir a resposta de Deus ou ouvir a resposta do nosso eu superior, da nossa essência? Aí é por meio, por exemplo, da meditação, né? Porque à medida que a gente medita, a gente passa a inspirar e expirar com mais calma, e à medida que a gente vai colocando foco nessa inspiração e nessa expiração, a nossa mente vai acalmando. E à medida que a nossa mente acalma, é muito mais fácil a gente intuir ou ter a inspiração necessária para perceber o que está acontecendo e como mudar o nosso pensamento e como mudar o nosso sentimento. Então, a oração e a meditação conjugados, elas são uma ferramenta poderosa para nos ajudar a ter mais autoconhecimento, autoconsciência e nos preparar para essa mudança, né? E quando a gente acalma o nosso pensamento, acalma as nossas emoções, a gente já começa a gerar uma energia diferente, a gente começa a perceber ou facilitar a aproximação, por exemplo, dos nossos anjos guardiões. E fica muito mais fácil a gente se inspirar ou intuir o que esses anjos estão tentando comunicar para nós. Muitas vezes a gente não consegue, e quando a gente não consegue, existem ferramentas, existem formas da gente procurar ajuda. Por exemplo, já ouvindo essa palestra, fazendo um tratamento espiritual, já é uma ferramenta que nos ajuda nesse autoconhecimento, nessa autoobservação e na possibilidade de mudança. Se a gente não consegue, procurar tratamento médico,
fazer uma análise, né? Existem muitas ferramentas, a meditação, a oração, e a gente pode sim fazer uso dessas ferramentas, de uma ou de todas, né? O importante é saber que elas existem e que a gente pode usá-las. Novamente, tudo é nossa escolha. O que a gente escolhe pra gente, o que a gente escolhe, qual caminho seguir, por onde seguir, o que a gente quer pra gente. Então é parar e pensar o que queremos escolher para nossa vida. Mudar não é fácil, né? Não é porque eu estou aqui conversando com vocês, que vocês vão sair daqui já pensando diferente, pensando positivo, substituindo as emoções. Não, isso é uma construção, e é uma construção diária. Lembra que eu comecei falando para vocês lá que o pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que se repetida gera um comportamento, e se repetido gera um hábito. Para a gente aprender a ter consciência dos nossos pensamentos e mudar a forma como a gente pensa, tem que ser por meio da criação de um hábito, né? Treinar todo dia um pouquinho, todo dia treinar a oração, a meditação, a leitura de bons livros, estar cercados de pessoas positivas. Essas são pequenas mudanças que a gente pode fazer todos os dias, né? Não precisa dar grandes passos, porque às vezes o passo muito grande pode parecer para a gente inatingível, incapaz da gente fazer. Mas se a gente escolhe pequenas mudanças no dia a dia, cada passinho que a gente der facilita a gente enxergar o próximo passo que a gente tem que dar, né? Então é muito treino, é autoconfiança, é perseverança nessa mudança, se a gente escolhe mudar. O importante é, ninguém pode fazer pela gente, somos nós mesmos que podemos construir um novo caminho, e nós somos sim capazes de construir esse caminho. Então a pergunta final que eu deixo para vocês, para uma reflexão, é: qual é a realidade que você quer criar para você? Então, nesse instante, para a gente encerrar, eu vou ler um pequeno trecho de um texto da autora Luciana Coral Fernandes, que diz assim: somos o que pensamos, somos o que comemos, somos o que vibramos, somos resultados das nossas escolhas, somos a conexão com tudo e com todos. Enfim, somos. Somos o reflexo do que vemos no outro, somos um universo. Somos nosso corpo, somos nossa mente, somos nosso coração, sentimentos, emoções. Somos aquilo que fazemos com a gente, somos aquilo que fazemos com o outro, somos aquilo que fazemos com o planeta. Então pense e reflita o que você tem feito, o que faz, nutre ou destrói a si mesmo, aos outros e ao planeta. E assim, eu convido vocês agora para a prece de encerramento, mais uma vez convidando a todos a se sentarem confortavelmente, sentirem ainda aquela luz branca que vai trazendo paz, que vai trazendo harmonia. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos. E assim, vamos começar as nossas vibrações, e essas vibrações é tirar o que temos de melhor em nossos corações, mesmo que esse melhor seja um pontinho pequenininho de luz. Que à medida que vai se unindo a todos os pontinhos de luz de cada um de nós, se torna uma grande vibração de amor, vibrando muito amor por todo o planeta Terra, pelo bem universal, pela paz mundial, pelo entendimento e o amor entre todos os seres humanos, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras, em conflitos, sobre catástrofes naturais, sobre governos que não são bons, sobre fome, sobre essa pandemia. Vamos vibrando muito amor pelos doentes e moribundos, encarcerados e viciados, pelos nossos jovens e crianças, para que todos encontrem um caminho, um objetivo e construam um caminho seguro. Vamos vibrando, pedindo licença para vibrar por nós mesmos, pedindo essa autoconsciência e a força necessária para as mudanças que cabe a cada um de nós fazer.
E vamos nesse instante deixando uma vibração de amor aberta para que a espiritualidade possa levar aonde mais se fizer necessário, dando sempre graças a Deus. Gratidão a todos e uma boa semana.